Eu estava pensando sobre casamento em relação com a igreja. Eu já fiz centenas de casamentos. E o que é comum em todos os casamentos? O celebrante chega para o noivo, ele pergunta: você, fulano de tal, aceita, e diz o nome da pessoa, como sua legítima esposa, e aí entra na parte da promessa, você promete amá-la, respeitá-la, ser fiel a ela, enfim, né? E quando ele termina todo aquele trâmite de palavras, ele fala assim: sim, eu prometo, eu aceito. E aí eu pensei o seguinte: só vai fazer sentido o celebrante perguntar para a noiva se ela aceita depois que o noivo disse sim. Porque se o noivo disser não, acabou o casamento. Não faz mais sentido perguntar para ela. Como normalmente é perguntado ao noivo, a maioria das vezes, e depois volta para a noiva, o casamento só dá prosseguimento depois que ambos se recebem, se aceitam. Mas o noivo precisa dizer sim para que o casamento continue. E relacionando com a igreja, o nosso noivo é chamado Jesus. Ele escolheu a noiva. Ele disse para o Pai sim para nós. Ele disse sim para o Pai por nós. Nós só o aceitamos, nós só o recebemos porque antes ele nos aceitou, ele nos recebeu. Ele deu ao Pai uma palavra: prometo ser fiel até a morte. Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte. E ele disse para o Pai: prometo ser fiel até a morte. E ele ressuscita, e essa fidelidade é para a eternidade. Então a igreja, as pessoas, elas só aceitam Jesus porque Jesus primeiro as aceitou. Porque Jesus antes deu o sim para nós. Se Jesus tivesse dito não ao Pai, para nós, para a igreja, não faria sentido nós continuarmos nenhum tipo de relacionamento. Então eu trago essa reflexão para a gente poder pensar neste grande amor com que nos amou. Antes de nós amá-lo, ele nos amou primeiro. Antes de nós o aceitarmos, ele nos aceitou primeiro. Qualquer tipo de promessa, ele fez primeiro. E só faz sentido esse relacionamento por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele sempre, todos os dias, ele tem um sim para nós. A fidelidade dele é para sempre. Que nós, como igreja, possamos, como noiva, manter esse relacionamento de sim, de fidelidade com ele e, consequentemente, com os convidados, com a família. Que possamos manter esse sim, porque ele foi quem primeiro disse sim para nós. Que nós possamos todos os dias também dizer sim para ele, não importa as circunstâncias. Que nós possamos também dizer sim para ele todos os dias. A ele toda a honra e toda a glória.